Agora eu vou dar a introdução ao terceiro vídeo, que é relativo ao trabalho 3, que é sobre a técnica coroplética. Primeiro eu vou falar um pouco quando usar, para quais dados que é melhor representar, né? Bom, os mapas coropléticos, eles são uma boa escolha para representação de dados normalizados por área, ou seja, taxas, índices. Aqui eu peguei um exemplinho, eu peguei 2 estados que têm mais ou menos a mesma quantidade de habitantes, Piauí e Amazonas. Um tem 3,2 milhões e o outro 3,9 milhões. Se a gente fosse fazer um mapa de quantidade total de habitante, seria meio que dizer que Amazonas e Piauí são iguais. É como se a distribuição da quantidade de habitantes fosse homogênea, coisa que não é. A Amazonas é muito maior do que o Piauí. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que a técnica coroplética, ela não é uma técnica boa para representação de dados totais. Então, sempre quando você vê número total de habitantes, você não pode usar a técnica coroplética, você tem que normalizar pela área. Bom, no trabalho, o professor solicita que a gente construa as legendas para depois fazer a classificação manual no software. Tem 5 métodos classificadores: o desvio padrão da média, intervalo constante, quantis, quebras máximas e quebras naturais. E cada um deles nos mostra um resultado bem diferente. Então eu fiz os 5 métodos de classificação e vou mostrar para vocês verem a diferença. Aqui são intervalos iguais. Aqui, o método dos quantis. Aqui, quebras máximas. Aqui, quebras naturais. E aqui, desvio padrão da média. Para vocês verem que um mesmo fenômeno, o mesmo estudo que a densidade demográfica no Brasil, aqui é um dado normalizado pela área. Então, é o dado correto para fazer mapas coropléticos. Uma mesma informação, o mesmo dado gerou 5 mapas totalmente diferentes. E cabe à pessoa que está produzindo o mapa ter o conhecimento de saber qual que melhor representou aquele estudo. Então, densidade demográfica nada mais é do que quantidade de habitantes por área. Então, a gente já pode descartar completamente esse desvio padrão da média. Então, pode eliminar já esse daqui, que esse dado não foi um produto viável. Nesse caso, eu achei que esse daqui, que é o método dos quantis, representou bem a densidade demográfica no Brasil. E talvez esse daqui também, das quebras naturais. E agora eu vou mostrar no Excel. As continhas são feitas para as construções das legendas. Então, aqui já no Excel, né, eu já fiz todas as continhas. Vou só ir falando mesmo. Intervalos constantes. Eu preciso do número de classes. Foi determinado 5, porque se for um número muito grande de classes, por exemplo, 9,
já fica difícil. Toda hora você tem que ficar olhando para o mapa, legenda, mapa, legenda, mapa, legenda. Se for um número muito pequeno, não faz sentido. Então, 5 é um número bom. Aí a gente pega o maior valor das observações, no caso, a densidade demográfica. O maior valor, 441,75. E o menor valor aqui em cima. Os intervalos constantes nada mais é do que o maior valor menos o menor valor dividido pelo número de classes. Aqui, ó. Então, o que eu faço? O limite inferior, o primeiro valor, o que é? É o primeiro valor aqui da minha observação. O meu limite superior, o que vai ser? Vai ser esse limite aqui inferior, aqui, né? Primeiro valor, mais o intervalo constante. Vai dar um número de 3 casas decimais. Só que aqui, ó, nos meus dados, são valores com 2 casas decimais. Então, a gente sempre vai usar a mesma quantidade de decimais do nosso fenômeno aqui, dos nossos dados daqui de estudo. Então, concorda que aqui 89,958 vai virar 89,96, certo? Então, o primeiro intervalo já está pronto. 2,01 até 89,96. Para ir para de baixo, você não pode usar o mesmo número, 89,96. Tem que aumentar uma casinha aqui decimal. Então, vai para 89,97. Esse valor aqui você escreve manualmente mesmo. E daí vem aqui no limite superior. O que é? É esse valor mais o intervalo constante. E arredondando aqui vai dar 177,92. Então, aqui já escrevo meu novo intervalo. E daí, para vir aqui no próximo limite inferior, eu pego de cima e acrescento um decimal aqui. O que vem aqui no limite superior? Pego o limite inferior e somo com o intervalo constante. E assim até o último valor, né? E assim é a construção da minha legenda. Os valores das legendas são calculados. Gente, quando eu falo em número de classes, é isso daqui, ó. Isso daqui. Quantas classes eu vou dividir, no caso, a densidade demográfica no Brasil. Agora é o método de classificação pelos quantis. Primeiro eu coloco aqui o número de classes, que também foi 5, né? Que eu determinado. E o número de observações. Como eu estou fazendo dos estados do Brasil, são 27. Se estivesse fazendo dos municípios de algum estado, seria a quantidade de municípios daquele estado. E aqui é o número de observações em uma classe, que nada mais é do que o número total de observações e o número de classes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, teoricamente, a cada 5,4 valores seria um intervalo. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5... 5,4 não tem como pegar. Então, por isso, vai fazer isso daqui, ó. 3 classes com 5 observações e 2 classes com 6 observações. Aí, então, por isso tem que separar como faz mais sentido, ó. Quantis aqui eu pintei de verde e essa coluninha é de verde aqui para tentar facilitar para vocês verem. Então, aqui, os valores da legenda são os valores dos dados do fenômeno. Não são calculados igual era dos intervalos iguais. Então, aqui, vamos analisar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu parasse aqui, se o intervalo fosse de 2,01 até 4,8...
com 5 valores. Mas olha, o 4,99 é muito próximo de 4,8. Então, acho que já poderia usar uma classe com 6 observações. 2,01 até 4,99. Beleza, agora nós temos que usar mais uma classe com 6 observações e 3 classes com 5 observações. Então, agora começando daqui do de baixo. 6,08. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente parar aqui, a gente olha, o 19 é perto, né? Mas se a gente olhar mais para baixo, depois os valores começam a se distanciar muito. Então, é mais viável usar a outra classe com 6 observações que a gente tem ainda nesse intervalo aqui. Então, seria de 6,08 até 19,79. Esse daqui é o próximo intervalo. Gente, aqui eu inverti, não é 97 não, é 79. Beleza. Aí, o próximo intervalo começa do quê? Do próximo valor. Então, a gente já nota o quê? Que o método classificador de quantis, ele usa valores reais, valores de densidades que de fato existem. Não é um valor calculado, não é um valor que pode estar entre esses valores de densidade. É um valor real das densidades. Então, aqui, agora eu vou começar aqui. Eu já usei as duas classes com 6 observações. Então, agora sobrou 3 classes com 5 observações. Então, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um outro intervalo, que vai ser de 2,85 até 57,98. Aqui, ó. E depois o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo intervalinho. E o próximo. Agora, para o método de classificação do desvio padrão da média, eu acho ele o mais estranho. Primeiro faz a média e o desvio padrão. O meu é em inglês, então é esse average aqui. Aí, de português em vocês, eu não sei qual comando que é. Aí é só selecionar o primeiro valor, colocar 2 pontos e clicar no último valor. E dar Enter. Ah, não esquece de colocar o igual antes da operação. E aqui o desvio padrão, em inglês é esse comando aqui. Faz a mesma coisa. Aperta no primeiro, 2 pontos, aperta no último. Então, a gente começa por aqui. O professor, ele mandou um material de passo a passo como faz isso daqui. E a primeira coisa é isso, valores menores do que esse daqui, né? Depois a média menos 2 vezes o desvio padrão, então é só fazer a média, que é esse daqui, menos 2 vezes o desvio padrão, que é esse verdinho aqui. Aqui a média menos 1 vezes desvio padrão. Média, que é o azul, menos 1 vezes desvio padrão. E assim por diante. Então, daí, precisa organizar assim, ó. De M menos 2S, ou seja, média menos 2 desvio padrão, até média menos 1 desvio padrão, ou seja, desse até esse. E depois, média menos 1 desvio padrão até média mais 1 desvio padrão, ou seja, desse até esse. E depois, média mais 1 desvio padrão até média mais 2 desvio padrão, ou seja, desse até esse. E valores maiores que média mais 2 desvio padrão. Então, aqui, basicamente, eu só reescrevi os
os valores, né? Aqui valores menores que menos 139,06, de menos 139 até menos 35,54. Por que até esse valor? Porque até média menos uma vezes desvio padrão. E se eu olhar aqui, média menos uma vezes desvio padrão, é esse valor aqui. E faço aqui, beleza? Só que na hora da construção da minha legenda, não faz sentido eu colocar número negativo, né? Então, eu descarto os valores que tem número negativo. O primeiro número positivo que a gente vê aqui é esse. Só que o que acompanha ele, o limite inferior, é esse número aqui que é negativo. Então, o que eu vou usar não vai ser esse número negativo. Vai ser o meu primeiro valor aqui, o menor número de estudo do fenômeno, que no caso é 2,01. Então, vai ser 2,01 até 171,48. Beleza. Vai para o de baixo, tem que mudar o decimal, não pode esquecer. Até 275. Por que até 275? 275. Porque a média mais 2 desvio padrão. Média mais 2 desvio padrão é 275. Então, aqui, daí, tem que aumentar um decimal, né? E fazer até o último valor do meu fenômeno, que no caso é esse daqui, o maior valor. Para o classificador de quebras máximas, a gente deve conhecer as diferenças entre os valores numéricos dos dados. Então, para isso, eu criei uma nova coluna, essa em vermelho aqui. E o que é as diferenças entre os valores numéricos dos números? É o número de baixo menos o número de cima. De baixo menos de cima vai dar a diferença entre os valores numéricos dos dados. Para quem não sabe, para calcular tudo de uma vez é só puxar assim para baixo. Agora precisa pegar os 5 maiores valores criados aqui nessa coluna, né? Para não ter que ficar olhando um por um, nesse caso aqui são só 27 dados, daria para olhar um por um, mas se estiver fazendo uma coisa com muitos dados, tipo todas as cidades de um estado, aí é inviável ficar olhando um por um, né? Então, eu vou copiar isso daqui. Eu copio desse jeito aqui. E colo. E vou pôr em ordem crescente. Então, os 5 maiores valores. 1, 2, 3, 4, 5 são esses daqui, certo? Então, eu tenho que procurar esse valor aqui, 198,95. Aqui. Então, eu vou marcar aqui de vermelhinho qual é o valor correspondente da densidade demográfica. 76,58 aqui. Então, vou marcar também o valor correspondente. 54,03. Vou marcar também. 18,03. Vou marcar também. E 14,43. Marquei também. Então, depois que eu marquei aqui, bonitinho, já não preciso mais usar essa outra coluna. Posso apagar, tranquilo. Então, agora aqui para a construção da legenda. Quebras máximas também é um tipo de classificador que usa os dados reais do seu fenômeno de estudo, ou seja, ele não faz não é através de um cálculo. Então, vamos analisar. O primeiro intervalo vai ser de 2,01 até onde eu marquei, 37,96. O segundo é o de baixo
52,39 até onde eu marquei, 94,16. O de baixo é ele sozinho. O outro de baixo é ele sozinho. O de baixo é esse até esse. E é isso só. E agora o último método de classificação, quebras naturais. Primeiro eu crio uma nova coluna com zeros. Também, igual eu falei, eu posso colocar um zero aqui e puxar, que todo o resto vai ser preenchido com zero. E daí eu seleciono essa coluna inteira, fico apertando Ctrl e aperto e seleciono essa outra coluna. Vou aqui e aperto nesse primeiro gráfico. E vai gerar isso. Esses quadradinhos vermelhos aqui fui eu que coloquei, tá, gente? Não vem com isso, não. Isso daqui é pra... Esse classificador vai meio que de você. Você tem que perceber onde é a quebra natural. Por exemplo, eu achei que isso daqui é uma classe, tem uma quebra, outra classe, uma quebra, outra classe, uma quebra, outra classe. E eu resolvi juntar esses dois. Mas não sei, pode ter gente que acha que isso é uma classe sozinho, isso é uma classe sozinha, isso é uma classe sozinho, já deu 3. Isso é uma classe e isso tudo é outra classe. Então, meio que vai de cada um, né? Então, aqui é de 2,01 o primeiro valor até... Ó, vamos ver esse daqui. Aqui já é 12,41, é um antes dele. 12,41 é um antes dele, 6,86. 6,86. Então, aqui é de 12, o segundo, 12,41 até 37,96, meu outro intervalo. O próximo, 52,39 até 112,19. Próximo, sozinho, 166,22. E o outro, 365,17 até 441,75. Esse também é um classificador com os dados, com os valores, né? Verdadeiros das densidades demográficas. Diferentemente dos intervalos iguais, que foi uma legenda calculada, e do desvio padrão da média, que também foi um classificador com os intervalos calculados.